computador. Recording progress. Recording progress. Vamos lá, bom dia, gente. Got it. Segundo dia Got it. do encontro Retina. E hoje iniciamos um dia com mais duas queridas, com Priscila Arantes e Daniela Bosso, que vão estar aqui conosco na nossa primeira palestra matinal. Então, iniciamos, né, Suzete? Suzete, Sim, todos os outros presentes, bem-vindos e bem-vindas. Queridas, vamos lá, então. Pode ser? Então, agora é com vocês. Dani e Priscila, bem-vindas. Com vocês. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com todo mundo. Obrigada, Gilberto e Suzete, pelo convite. E obrigada à Universidade Anhembi Morumbi. Oi, Priscila. Tudo bem aí? Eu vou começar, então, te apresentando. Vocês já conhecem a Priscila, mas um pouquinho de formalidade vai ser bom assim, para a gente revisar quem ela é, né? A Priscila fez o mestrado e o doutorado dela em Comunicações e Artes na PUC, na Semiótica de São Paulo. Depois ela fez um pós-doutorado na Penn State University. E ela é crítica, curadora e pesquisadora. Ela é professora da PPG em Design na Anhembi Morumbi e integra o Departamento de Artes da PUC São Paulo e é coordenadora do curso de Arte, História, Crítica e Curadoria na PUC. Ela tem vários livros publicados, mas eu vou citar um apenas para ser mais rápida, que é o que eu mais gosto de todos, que é o Reescrituras da Arte Contemporânea e História, Arquivo e Mídia, que, aliás, tem a ver com o assunto dela, com a pesquisa atual dela. Então, eu preferi citar este, para começar, né? A Priscila fez várias curadorias, mas eu escolhi só 3 também, porque não dá para ficar eternamente falando de todas, né? Então, ela fez o Limiares, entre outras, com a Regina Silveira. Depois ela fez Arquivo Vivo e depois Abrigo de Paisagem, com o Rodrigo Braga, né? Uma individual no Paço das Artes muito interessante, que retorna à cena da arte contemporânea essa semana que o Rodrigo está expondo outra vez esse assunto em algum lugar aí do país, cujo lugar eu não lembro exatamente. Então, com vocês, a Priscila Arantes, para falar dessa pesquisa dela, e eu vou tomando umas notas aqui, para depois nós podermos abrir um debate bem legal. Bom dia a todos, boa fala, Priscila. Bom, primeiro, bom dia a todas, a todos. É uma honra estar aqui. Primeiro com o Gilberto, o Suzete, que são amigos de longa data, colegas de pesquisa e artistas que eu tenho assim um grande respeito, e especialmente na condução com a coordenação da Daniela Bosso, que além de uma grande amiga, é uma teórica, uma curadora, né, que eu tive o prazer, né, de trabalhar juntos e que tenho certeza que a gente vai criar um bate-papo aqui muito legal. Bom, então vou ver se eu consigo agora compartilhar com vocês o meu PPT. Está todo mundo vendo? Está tudo certo? Tá? Bom, eu vou fazer uma fala, vou tentar ser rápida, são muitos slides, mas de questões que eu tenho pensado já há um bom tempo, né, que é o campo da memória. Né, eu venho trabalhando com um conceito que chama reescrituras, né, e trabalhando com esse campo da memória, uma ferramenta de endereçamento para a gente pensar o presente e o futuro. Na verdade, já partindo um pouco do tema desse encontro, que me parece extremamente importante no mundo de crise social, política, ambiental, e principalmente dentro de um país, né, que está sendo governado por um presidente fascista e genocida, a discussão do futuro, né, ele se torna importante e, portanto, eu trago a discussão do campo da memória, mas não de uma memória que está represada no passado, mas de uma memória para reconstrução
do interessamento do presente e da possível narrativa de futuro, né? Então, o nome da minha fala, eu venho trabalhando com esse conceito reescrituras, né, em diálogo com alguns pensadores, né, e eu vou trabalhar aqui com o que eu estou chamando memórias e arquivos insurgentes, que é um conceito que eu venho trabalhando, né, e vou dividir a minha fala em alguns contextos, né, partindo dessa imagem, que é uma imagem bastante forte, né, do incêndio do Museu Nacional, que, como a gente sabe, foi um museu que foi queimado, né, em 2018, né, uma sede histórica, né, e que teve quase, né, a totalidade do acervo histórico da instituição, que abrangia 20 milhões de itens completamente destruídas, né? Isso mostra um pouco essa discussão do que a gente vem chamando de memoricídio, né? Dentro do contexto contemporâneo, do apagamento consistente da memória, da cultura, né? E esse apagamento, esse silenciamento de histórias, de culturas, de povos, né? De raças, né? Que estão para além de uma discussão que o pensamento colonial coloca como fundamental. Mas partindo um pouco dessa imagem do incêndio do Museu Nacional, né, e que teve, né, para quem teve a possibilidade de ir na Bienal, eu não vou falar da Bienal aqui, mas só para lembrar que existia ali, né, o meteorito de Santa Luzia, que foi uma das pedras que resistiu, diríamos assim, ao incêndio, e ela também pode ser lida como um objeto, né, de memória, né, de tempos e espaços, né, mas também ali tinha um outro elemento que me parece importante, que está aqui à direita na nossa tela, que é o Hitchcock, né, que ele foi doado, né, pelo Caimoté Camus Camaiurá, da aldeia Carajá, na Ilha do Bananal, né, para ajudar na reconstituição da coleção. Né? Eu acho que esse é uma questão paradigmática, que só para a gente começar a discussão, né? Obviamente, da falta de políticas públicas no Brasil e esse memoricídio constante, né? Do apagamento de histórias, de narrativas, de novos modos de ser, né? Dentro do contexto contemporâneo. Então, eu dividi a minha fala em 3 grandes blocos, são blocos que eles são muito amplos dentro dessa pesquisa, eu tenho tentado rearticular para escrever uma nova produção, e eu já chamo a atenção que a minha pesquisa ela passa muito, né, num diálogo constante da pesquisa acadêmica com a pesquisa curatorial, né? A curadoria, para mim, ela é um exercício de pesquisa dentro de questões que me fazem, enfim, que me chamam a atenção. Eu dividi a fala em 3 momentos, que é memória e arquivo das artes, artes da memória e do arquivo, e memória e arquivos insurgentes na América Latina, que é o foco da minha pesquisa recente. A discussão primeira, memória e arquivo das artes, então, já pensando, né, desse memoricídio, né, no contexto contemporâneo, né, primeiro, para a gente falar e para exatamente pensar nessa construção de futuro, né, alguns pensadores que vão discutir exatamente essa espécie de cultura da memória no contemporâneo. A memória como um espaço de exatamente disputa, né, e de lugar de fala, né? Há essa ideia da cultura da memória, por exemplo, Huysen vai trabalhar muito isso, né? O que a gente vê do ponto de vista teórico e conceitual é que existe toda uma discussão de um pensamento que né, ou que se superpõe aos debates das antigas discussões no campo da filosofia sobre pós-modernidade, né? E hoje exatamente o pensar a modernidade passa exatamente pela chave dos processos decoloniais ou coloniais, né? E dentro desse contexto, né, exatamente porque o contexto de pós-modernidade está muito ligado a uma cultura hegemônica norte-americana. E dentro desse contexto, né, um discurso bastante importante para pensar nesse construto decolonial é a discussão do campo da memória, né? Da memória eminentemente traumática ou diaspórica, né? Mas da memória tanto do ponto de vista da história social, mas da própria narrativa da história da arte, ou das histórias da arte, ou das histórias da cultura, né? Então, o campo da memória ele passa a ser
um campo de lugar de disputa, né? E ele, se num primeiro momento ele tinha uma discussão, que eu acho que é importante, muito focada, né, em pensadores europeus, né, dentro de uma perspectiva eurocêntrica, o que você percebe é um deslocamento, né, para esses discursos no campo da memória, né, que vão passar a incluir perspectivas geográficas situadas para além dessa visada eurocêntrica, né? Então, não só a discussão de culturas ancestrais, né, que voltam a ser uma discussão importante, né, mas um pensar o lugar, por exemplo, da América Latina, que é o que me interessa, né, em diálogo com as histórias locais, as histórias atuais, né? Aliás, o conceito de América Latina, não vou entrar nessa discussão, mas já é um conceito a ser repensado, né? Muitas pessoas que vêm trabalhando dentro dessa chave vêm trabalhando com o conceito de Abiyala, né? Porque a América Latina, enquanto conceito, já pressupõe um olhar colonizador. Então, é dentro dessa perspectiva que eu venho trabalhando e aí articulando alguns pensadores, que são pensadores interessantes, tanto no campo da discussão decolonial, e uma questão que eu acho que é importante, né, é que o processo de colonização, né, se dá não só dentro de uma perspectiva de violência em relação aos corpos, mas em relação à produção de saberes, né? Ou seja, a questão, tanto no caso do Walter Mignolo, Aníbal Quijano, né? Boaventura dos Santos, né? A importância dessa vinculação explícita entre o processo de colonialidade, né? Do poder nas esferas política e econômica, mas também de conhecimento, né? Ou seja, a importância que se desenha, né, de descolonizar esses saberes, né, incorporando novas cartografias, né? O Boaventura dos Santos ele vai trabalhar com um conceito que é interessante na elaboração de novos conhecimentos e de novos paradigmas, né? Que ele vai trabalhar um pouco com o pensamento que ele diz, né? Pós-abissal, né? Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas é exatamente dentro dessa visada, né, de se pensar, né, para além desse colonialismo epistemológico, né? E ele vai colocar, entre outros pensadores, o lugar da arte e da cultura como um lugar fundamental para pensar nesses novos lugares de construção de possíveis futuros. Não por acaso, né, o campo da arte e da cultura no Brasil tem sido sistematicamente violentado, né? Exatamente porque é um campo de produção de novos saberes e conhecimento. Ele desenvolveu, não vou mostrar aqui, mas fica aí só uma sugestão em função do tempo, né, um trabalho com um inquérito, que é um grupo de raps brasileiros, né, onde eles vão exatamente trabalhar com essa ideia da linha abissal. A linha abissal é exatamente essa linha, né, que separa, né, essa espécie de construção de políticas e culturas excludentes, né, do norte e do sul, de raças, de gêneros, de culturas, né? Então, é exatamente esse pensamento, né, para além dessa linha, né? Ou seja, a ideia do processo de colonização, né, implica, né, genocídio, etnocídio, ecocídio, ou seja, se trata de uma dominação, né, que implica também numa dominação física, mas também simbólica, né? Então, o trabalho da memória ele é fundamental, porque ele vai se revelar como um lugar, um campo político, um lugar de disputa e de resistência, né? Que é o que eu venho trabalhando em diálogo com alguns pensadores dentro desse contexto de memória e arquivos insurgentes, né? Então, um pouco assim, só para desenhar esse corpus de pensamento, né, que eu venho trabalhando. Não por acaso, aí a gente poderia trazer aqui milhões de exemplos, eu vou entrar em algumas questões específicas, né? Mas já, né, o famoso, a imagem do Torres Garcia que inverte, né, o mapa, né, exatamente através da linha do Equador, do norte ao sul, incorporando a necessidade da gente
ter novos olhares e novas perspectivas, né? E não à toa, né, trazendo aqui o Jair Esbel, né, nesse trabalho maravilhoso, né, que foi, entre outros trabalhos mostrados na Bienal, mas onde ele traz esse mapa, essa cartografia, né, numa crítica sistemática ao processo de construção, não só dessa suposta história da arte, a arte já sendo, inclusive, um contexto extremamente dominado do pensamento eurocêntrico, mas incorporando aqui um viés extremamente crítico a essa espécie de construção narrativa. Então, um pouco desse ponto de partida, né, que eu venho trabalhando já há algum tempo, eu vou tentar ser rápida, né, para tentar abrir para discussão, mas um primeiro grupo de questões que me interessa, né, é exatamente que tipo de memória ou que tipo de arquivos são criados, porque a memória e o arquivo já são lugares de poder e de construção de discurso, né? A gente pode trabalhar aqui, né, pensadores como Foucault, Derrida, que vão trabalhar com essa questão, e a gente foi fazendo aí no caso do Paço das Artes, principalmente num primeiro momento, quando a Dani ainda estava lá, e depois eu continuei esse trabalho, que é já um primeiro trabalho, que é o livro Acervo, né? Esse trabalho, ele é um trabalho que ele dialoga, aqui falando de design, com o campo do design gráfico, né? Ele é super interessante, mas ele já é um trabalho de micropolítica, diríamos assim, considerando que o Paço das Artes foi uma instituição sistematicamente colocada ao lado numa política institucional e ele estava sempre na iminência do seu apagamento. Então, o trabalho de memória aqui, ele foi um trabalho de gestão, né, mas de uma micropolítica, né, de uma tentativa de não apagamento da história institucional. Nós fizemos esse projeto foi considerado 40 anos do Paço, né? Eu entendo ele como um gesto político, né? Que sistematicamente a gente trabalhava com arquivo institucional. Eu não vou entrar em detalhes desse projeto, mas ele é um projeto que ele resgatava a temporada de projetos, que é um dos projetos mais importantes do Paço das Artes, né? Que foi pensado, inclusive, na gestão da Dani, né? E ele colocava, né, nesse arquivo, um arquivo vivo, né? Não um arquivo morto, ou seja, essa ideia de você pensar um arquivo como um lugar de fala, como um lugar de resistência, né? Nesse caso, institucional. Então, aqui algumas imagens. Aí a gente passou, né, para um trabalho de mapa, que é pensar esse arquivo, né, dentro do espaço digital. Então, a gente desenvolveu uma plataforma, que é uma plataforma que está, hoje em dia, online, né? E onde também a gente entendeu esse trabalho de resgate de uma produção, né? Que é uma produção que não tinha visibilidade dos jovens artistas, né? Mas que não estavam arquivadas, né? Não estavam documentadas, e a importância da gente colocar, né? Dentro desse contexto de política, né? De articulação com esse arquivo. Então, esse foi um outro projeto, né? Enfim, ele está online, né? E a gente fez uma exposição desse projeto, né? E também abrindo nesse flanco já desse arquivo, dessa memória digital, diríamos assim, a importância de todo um campo de diálogo que me interessa muito, né? Da discussão do campo da memória, no relação com o campo das mídias, né? Ou seja, um outro grande grupo de discussão, que eu não vou entrar aqui, né? E mesmo porque, né, a discussão da memória, né, com o contexto do digital e do banco de dados é uma discussão fundamental também, e a gente fez, só para finalizar essa parte mais institucional, um projeto que foi um projeto mostrado numa exposição, se eu não me engano, em Brasília, né? De um projeto da Suzete na época, mas que a gente fez aqui na Universidade, a Embi Morumbi, né, com um grupo de games, com Sérgio Nesteuric, e esse projeto ele é um mapeamento, né, em 3D
das várias sedes do Paço das Artes, né, como se fosse um game, e a importância que a gente tem, para além da discussão do mapeamento, do 3D, pensar arquitetura como um espaço de memória. Era uma discussão fundamental, mas a gente entendia também esse projeto, que depois era para virar um espaço expositivo, né? Um espaço também de política da memória institucional, né? Uma narrativa, e que a gente expôs esse projeto ali, ele tem um contexto um pouco mais autoral, diríamos assim, em relação a outros projetos, né? Então, esse é o primeiro grupo que eu achei importante trazer, porque foi um pouco dentro dessa preocupação, e já numa pesquisa que eu tinha feito no doutorado, né, que é o Artimídia, né, de resgate da memória das artes, que eu comecei a trabalhar de maneira sistemática com o campo da memória e do arquivo, né, dentro de um ponto de vista mais expandido, não só dentro de uma atuação institucional, né? Então, a gente foi fazendo várias produções, né? Não vou entrar aqui, que eu acho que não é o caso, mas uma exposição paradigmática, deixa só um pouquinho para cima. Uma exposição paradigmática para as minhas pesquisas, que a Daniela até citou, foi o Arquivo Vivo, né? Essa exposição, ela é uma exposição, mais do que uma exposição, uma discussão que ali se colocava para mim, né? E já um pouco dentro dessa perspectiva que vai apontar, de alguma maneira, para as minhas pesquisas mais recentes. Nessa exposição, ou nesse projeto, né, que a gente apresentou em 2013, a ideia era exatamente pensar o arquivo como um dispositivo vivo e sempre em construção, né? Entendendo o arquivo também dentro de uma perspectiva expandida, né? E pensando aqui o campo da memória também como um campo expandido. A ideia aqui nesse projeto foi a gente trabalhar o arquivo como um tema, mas também como um conceito, em diálogo naquele momento, né? Com pensadores, né, como Foucault, como o Derrida, né, e a gente dividiu essa exposição em alguns eixos temáticos, e muitos desses eixos, né, a gente trouxe para a nossa pesquisa dentro do contexto mais contemporâneo, né? Então, a ideia ali era trabalhar com artistas que se apropriavam de material de arquivo, que criavam arquivos, né, que desenvolviam projetos em modalidade de arquivo, problematizando, muitos deles, questões sociais e questões políticas, né? E propondo essa espécie de nova releitura ou reescritura, né? Que é um tema que veio acompanhando as minhas pesquisas, né? Então, aqui a gente separou a exposição em 3 grandes eixos de discussão, né? E esse eixo, que é arquivo e apropriação de documentos e obras da história da arte, ele é um eixo fundamental no sentido, né, de não só artistas se apropriarem de discussões ou de desenvolvimento de trabalhos, né, que tinham ali um acento social e crítico, né, que me interessava muito, não só do ponto de vista temático, mas da própria elaboração poética, né, a discussão da própria história da arte, que narrativa é essa que é construída através de que documentos, era uma questão fundamental. Em segundo lugar, a questão do corpo, que passou a ser uma área da minha pesquisa mais recente, bastante importante, né? Um corpo político, o corpo como um lugar de discurso. Então, toda a questão do corpo como um espaço de memória ou como um espaço de arquivo, né? É uma pesquisa que eu venho trabalhando muito, e uma discussão que abria uma ala mais institucional, né? Mas do papel dos museus, dos processos de catalogação, de arquivo e daquilo que se arquiva institucionalmente, né? Então, eram 3 vetores que passaram a fazer parte da minha pesquisa também mais recente, né? Então, só mostrando algumas imagens, né? Porque eu acho que não é
não se trata de mostrar todas as imagens, porque não acho que é o caso, mas, por exemplo, aqui, né, arquivo e apropriação de documentos e obras da história e da história da arte, você tinha, por exemplo, projetos de apropriação, né, de documentos da história da arte, entendendo que a própria história da arte ela é construída e ela é uma narrativa que se constrói, mas nesse trabalho da Cristina Lucas, ela se apropria, né, dessa obra, né, que é uma obra conhecida, fazendo uma crítica, né, aos processos de colonização presentes na história. Então, mais do que uma questão de reapropriação aí de uma imagem, né, uma tentativa de uma escritura, né, no diálogo com o trabalho de um artista. Então, esse era um grupo, né, de projetos que faziam parte ali dessa camada, né? Então, vários artistas que se apropriavam, né, de obras documentais da história da arte, né? Nem todos eram trabalhos políticos, como aqui também no caso do trabalho da Berna Reale, né, que também é um trabalho extremamente político, né? Como o trabalho da Rosângela Renaud, né, que é um trabalho também extremamente político, uma artista que vem trabalhando insistentemente com o campo da memória e do arquivo, né? Esse trabalho da Regina Parra, que é um trabalho bastante forte, uma artista que eu também venho acompanhando, né, As Pérolas Como Escrevi, onde ela faz uma leitura em vídeo, né, da Carta do Américo Vespuccio, né, e do processo de construção, de colonização, né, das Américas, né? Então, esse é um outro trabalho. E aí existiam trabalhos aqui focados numa dimensão política social, né, dentro desse vetor, né, como, por exemplo, esse trabalho da Voluspa Jarpa, onde ela vai trabalhar em cima de arquivos desclassificados da CIA em relação à ditadura civil-militar da América Latina. Então, era um grupo de discussões que faziam ali parte, né, e de como esses artistas estavam elaborando questões que dizem respeito à memória, o arquivo, né, dentro desse contexto, né. Um outro contexto, né, a memória do corpo e o corpo como memória, né, e aqui trabalhos da Letícia, tinham outros trabalhos que eu vou resgatar lá na frente, né, mas também o corpo como um espaço de memória cultural, mas como espaço de memória da violência, né, o Ayrton Heráclito, que é um artista que eu venho trabalhando também, ele vai trabalhar muito dentro dessa vertente do corpo diaspórico, mas aqui esse trabalho da Letícia, né, um trabalho da década de 70, né, já um clássico, né, dentro do campo do vídeo, né, onde ela costura Made in Brasil, e que é um trabalho que dialoga muito com dentro do contexto da ditadura no Brasil, com os processos de violência em relação ao corpo, e aqui em relação ao corpo feminino, né? Então, é uma discussão importante, né? Aqui o próprio trabalho da Paula Garcia, né? Que também vai trazer essa discussão do corpo, da violência em relação ao corpo, como uma discussão fundamental do seu trabalho, né? Então, aqui alguns outros trabalhos, e aqui a gente entrava numa vertente um pouco mais da construção de bancos de dados, dos arquivos de artista, a questão do arquivo institucional, e ali tinha um trabalho que, enfim, aqui mostrando alguns trabalhos, né, que faziam parte dessa exposição, né, também pensando, né, nem todos os trabalhos tinham uma pegada social, política, mas também pensar novas formas de arquivamento, né, com GPS, né, com inteligência artificial, eram questões que estavam ali sendo colocadas como discussão nesse grupo, né, que fazia parte aí dessa discussão desse grupo, ok? Então, aqui só passando algumas imagens para a gente chegar o Boltanski, né, que fazia parte ali também, a questão da memória política, e ali também tinha uma discussão interessante, especialmente nesse trabalho do Pablo Lobato, que é a questão do apagamento do arquivo, né? Ele, na verdade, é um trabalho que é um software, ele cria um software, né, onde ele apaga imagens de arquivo, ou o seu arquivo como o seu arquivo de artista, né?
Mas aqui o que me interessava é a discussão do apagamento do arquivo, não só do apagamento do arquivo através do memoricídio, do genocídio do arquivo, diríamos assim, mas também do apagamento do arquivo nesse sentido mais ampliado do arquivo digital. Então, eram questões ali que faziam parte da discussão dessa exposição, né, e que foram me levando, né, a questões um pouco mais de pesquisa também mais recente, né? Então, essa é uma exposição que, para mim, foi bastante emblemática, né? E aí, antes de entrar no terceiro grupo, aqui eu trouxe rapidamente essa exposição da Lenora, né, porque a discussão também do arquivo como processo de criação, né, passou a ser uma discussão no meu trabalho, né, entendendo aqui uma outra discussão, mas, e aqui também achei legal trazer esse trabalho, porque é um trabalho que dialoga muito com o campo do design gráfico, né? Então, como os artistas vêm trabalhando com essa discussão, mas é o trabalho Procuro-me da Lenora, que é um campo também a gente pensando nesse arquivo como processo criativo dentro da produção de um artista, e esse trabalho ele é muito interessante, porque o nome da exposição, Esse é Osso Disso, né? A Lenora, ela parte de uma imagem, transforma essa imagem num poema, esse poema se torna um lambe-lambe, que se torna um vídeo, e é sempre dentro desse arquivo vivo que está em constante produção, né? Então, ela parte, né, dessas primeiras imagens em Polaroid, né, que ela faz na década de 90, né? E depois ela transforma essas imagens, né? Ela é convidada a fazer, né, a criar como se fossem críticas visuais no campo da arte. Acho esse trabalho incrível, né? Porque é uma crítica de arte não escrita, mas feita através de imagem, né? E de imagens que vão criando memórias narrativas entre elas. Então, ela trabalha com essas imagens em Polaroid, nessas formas capilares, que ela foi convidada a trabalhar no Jornal da Tarde, né? E vai criando uma crítica imagética que recupera imagens e arquivos, não só da história da arte brasileira, né? Mas no sentido mais geral, e aí transforma isso, né? Num poema cartaz, Procuro-me, né? E esse trabalho ele vai sendo, né, esse eterno arquivo vivo, né, que vai transformando uma obra em outra, né? E nesse processo de construção desse arquivo que né, que ele tem uma metamorfose, né? E aí o trabalho dela teve um ataque, ela transformou esse ataque, né, no próprio trabalho, né, através de recortes, enfim, não vou entrar em detalhes da exposição, mas aqui também pensando, né, esse arquivo, né, essa boca, que também tem um contexto político no trabalho da Lenora, né, a questão do silêncio, do impedimento da fala, a discussão que ela também traz aí da antropofagia, da língua, né, como um arquivo, diríamos, e uma memória da nossa história. Então, só pensando um pouco de maneira expandida, essa boca que abre, né, que é essa boca, a primeira boca que estava ali, né, aberta, né, nas fotos, uma boca assustada que retorna, uma boca que é impedida de falar, uma boca que é impedida de dizer, né? Um olho que é impedido de falar. Tem aqui uma seara também política no trabalho da Lenora, né? Estão passando rapidamente, né? Que é um trabalho aí muito interessante. E aí eu comecei, né? Aí trazendo um pouco discussão um pouco mais recente, a trabalhar com um foco específico na produção da América Latina, né, entendendo aí, né, essa pesquisa, né, que eu começo a fazer, né, com artistas, né, onde a discussão social e da história na América Latina passa a ser uma questão fundamental para a minha pesquisa nesse terceiro momento, né? Não vou entrar aqui em todos os projetos, mas um deles que eu gostaria muito
de citar, foi Estados de Emergência, que foi uma exposição em 2018, que a gente fez dentro do contexto da anticomemoração do AI-5, né, da implementação da ditadura civil-militar no Brasil, e ali a gente trazia, né, alguns artistas que eram artistas, né, que estavam trabalhando, né, artista da Argentina, do Chile, aí já dentro de uma tentativa de uma cartografia, né, que me interessa um pouco mais, mas de artistas que vão trabalhar em diferentes linguagens, né, problematizando questões históricas atuais, quer dizer, entendendo também, né, a década de 60, né, o momento, a questão da violência e da ditadura continua presente nos corpos, nas histórias atuais, né, quer dizer, não é uma discussão da memória do passado, mas que se reatualiza no presente. Então, aqui, alguns trabalhos, né, que aqui, por exemplo, o retrato oficial do Rafael Pagattini, que é um artista que eu gosto muito, e que ele vai fazer um trabalho de fotografia expandida, se a gente pode dizer assim, né, onde ele vai apresentar retratos de presidentes militares, né, dos 5 presidentes militares, né, através desses pregos, né, onde ele vai exatamente criar, né, uma impressão nesses pregos, né, exatamente fazendo uma espécie de crítica, né, à construção e esses modos de silenciamento da ditadura militar. Quer dizer, a ideia do silenciar o outro através desse prego do estado de exceção, né, que se constrói aí, e era uma obra que você tinha que ver de longe para você ver exatamente a sua construção, né? Então, essa caixa de pregos, né? Você tinha também, né, nessa exposição que me interessava, né, um trabalho muito forte, né, feito pela leitura pública do relatório Figueiredo, Escola da Floresta, né, onde ele dispunha exatamente 7.000 páginas, né, do arquivo da violência contra os indígenas, né, denunciando esse genocídio constante, né, do genocídio indígena, e você era chamado a ler em voz alta esse relatório, né, num sentido de implicação, da nossa implicação nessa construção histórica do genocídio, um trabalho bastante forte, né, de levantamento de material de arquivo que se reatualiza, né, no contexto contemporâneo, né? Então, aqui algumas outras obras que tinham ali também na exposição, né? Um trabalho da Cíntia Marcelo e Tiago Mata, né? Sobre a questão dos movimentos populares, né? Também que era uma discussão que fazia parte aqui. A Gabriela Golder, que eu vou retomar lá na frente, né, sobre a questão da ditadura civil-militar na Argentina, né, e tinha toda uma questão de água também construída, porque a gente sabe que muitos dos corpos foram jogados nas águas, né, aqui o Los Dormentes, do Henrique Ramírez, né, que era um trabalho onde ele exatamente problematizava essa discussão da ditadura. E, por fim, né, aqui outra imagem. E, por fim, um trabalho que eu acho bastante potente e muito forte, que é essa série Post-Carfon Brasil, do Gilvan Barreto, né, que ele vai trabalhar com cenários, né, ele vai trabalhar com arquivo, né, da Embratur, que foi criada na época da ditadura, né, para criar uma imagem, né, de Brasil, né, como é tentado construir hoje, né, no regime militar no exterior. Ele se apropria dessas imagens, né, de lugares absolutamente paradisíacos no Brasil, né, cria esses cartões postais, né, e vai trabalhar, né, com depoimentos, né, da Comissão Nacional da Verdade, né, que foi estabelecida aí para exatamente criar um testemunho, né, a questão do testemunho aí que passa a ser importante, não só o arquivo, mas os testemunhos das pessoas que sobreviveram, né, e exatamente criando, né, um postcard, né, ao contrário, ao revés, mostrando, né, as pessoas que foram mortas, que foram
torturadas dentro desse contexto, né? Aqui o Jaime Laureano, né, que enfim, outro trabalho super importante, que ele vai trabalhar exatamente com propagandas oficiais que exaltam o nacionalismo nesse momento, né? E aqui a gente finalizava com esse trabalho Repetições da Clariane, né? Exatamente sinalizando para essa ideia do repetir. Quer dizer, não se trata de falar aqui de passado, mas de coisas que continuam acontecendo no nosso contexto, né? Então, um pouco voltando à fala anterior, dessa necessidade de se pensar em novos paradigmas, em novas questões, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, que é uma pesquisa um pouco mais recente, né? Com foco um pouco em produções de artistas da América Latina. Essa pesquisa vem sendo feita, essas aqui eu não vou falar porque eu já falei um pouco, mas elas vêm sendo feitas em diálogo agora com o MAC USP, né? E como pesquisadora ali convidada, a gente vem tentando fazer um levantamento ali, não só, mas de artistas, né, mulheres que nos interessam no acervo, né, que tomam a discussão da memória como uma questão fundamental, pensando aí nesse contexto da América Latina. Nem todas as artistas são do acervo, né, mas são artistas que eu venho trabalhando. Então, aqui já algumas artistas que estão no acervo, não necessariamente com essas obras, mas que são artistas que me interessam, né, trabalhar. Mas eu vou focar aqui um pouco na frente, né? Aqui o trabalho da musa Michelle Mathiuzzi, né? Em algumas artistas, né? Essa, por exemplo, que é uma artista da Guatemala, né? Que eu venho trabalhando, né? A Regina Galindo, né? Onde ela vai exatamente trabalhar, né? Com a história da violência da Guatemala, né? É uma artista que vai trabalhar dentro de uma perspectiva de crítica, né? À violência do corpo feminino, né? Então, ela tem um trabalho, né, no acervo do MAC USP, e esse trabalho aqui é um trabalho bastante forte. Uma outra artista, né, que eu venho trabalhando, aqui só alguns apontamentos, né? É a Minerva Cuervas, que é uma artista do México, né? E ela cria aí uma performance, né? Ela é uma artista que trabalha dentro de uma perspectiva expandida, né? Mas ela cria uma performance onde ela vai para o meio da mata, né, numa espécie de um diálogo com essa frase not impressed by civilization, né, numa crítica aos processos de construção dessa civilização europeia branca, né, que faz parte da nossa história. E aqui também, por exemplo, uma outra artista que eu venho trabalhando, né, a Gabriela Golder, que tem um trabalho extremamente forte. Ela, na verdade, ela trabalha em cima de uma espécie de leitura em cima do trabalho do artista, do Guilherme Fasso-Rebecker, né, que são trabalhos, ela cria como se fosse tableau vivants, né, onde ela retoma, né, essa discussão da arte social, dessa ação política, né, criando esse trabalho maravilhoso, né, um trabalho em vídeo. A gente está vendo aqui uma imagem parada, mas é um trabalho vídeo. A própria Gisele Begman, né, que é uma artista que vem trabalhando com o campo da memória num sentido bastante forte, né, aqui só um trabalho de net art que chama de Tamapa, né, onde ela constrói um trabalho colaborativo em rede, né, que vai exatamente sinalizar no mapa do Brasil todos os nomes de ruas, né, enfim, de ditadores no Brasil. Então, um pouco essa história, né, que se constrói, né, que está presente nas nossas ruas, que está presente nas arquiteturas, que está presente, né, e é um trabalho feito de forma colaborativa, né, um trabalho de net art, né, e um outro trabalho dela, que é uma discussão que também me interessa, vou falar rapidamente, que é esse trabalho que ela fez em torno ao Casarão Nhonhô Magalhães. E para além da discussão histórica, né, do Casarão Nhonhô Magalhães, né, que ela traz nesse trabalho, um vídeo, mas a discussão que me interessava aí é a discussão dos algoritmos e da IA, né, na construção de propostas de colonização de dados, né? Então,
ela, na verdade, ela procura, né, esse vídeo, ela faz exatamente a colorização dessa imagem e ela percebe que os tons de cores, né, para se pintar, diríamos assim, essa arquitetura, né, são tons de cores, né, que não são presentes no Brasil. Então, ela problematiza também a questão da colonização de dados, né, que é uma discussão bastante interessante, importante, que me interessa também dentro dessa pesquisa. Né? E, para acabar, né, falando aí de um trabalho que teve no MAC-USP, que eu venho fazendo essa pesquisa, e pensando aí nessa construção de um circuito de afetos, né, de solidariedade, que eu acho extremamente importante, nessa construção dessas perspectivas do futuro, que resgatam memórias, mas que é uma memória que pensa no presente e no futuro, é o projeto Projetemos, né, que foi apresentado no MAC-USP, né? Então, por isso que eu trouxe ele aqui, né? E que é uma ferramenta, né, de projeção no espaço público que incorpora a ideia da rede, né? Que incorpora essa perspectiva um pouco mais coletiva na criação de um trabalho. E o último trabalho que eles apresentaram, e aí eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês, é esse trabalho da Maria Gandu, que é incrível, né? Ele foi mostrado ali no MAC-USP, e eu gostaria de acabar, né, essa espécie de tentativa de reconstrução coletiva, né, em rede, né, que eu acho importante nessa construção dessas memórias que dizem respeito também a um futuro, né, com esse trabalho. Então, deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho que stop share, né? Não é isso? Eu tenho que stop share e tentar buscar no YouTube esse vídeo, não é isso? Então, isso mesmo, então deixa eu ver se eu consigo, tá? Um minuto. Como é que eu vou tirar? Não, peraí. Eu não você consigo. põe dividir a tela de novo, entendeu? Ou você abre o YouTube primeiro, aí deixa ele aberto. Aí Parei de... Espera um pouquinho. Agora eu vou compartilhar. Agora eu vou fazer que nem a Suzete, eu vou me perder. Peraí, todo mundo se perde, Pri, é normal. É normal, tranquilo. Não, mas como é que eu faço? Você abre o YouTube primeiro, sem compartilhar. Isso. E deixa ele na tua tela, você vendo. Tá. Aí agora Mas eu não consigo. Vai na barra aqui embaixo. Porque eu saio. Então, é na barra de baixo, Pri. Na barra de baixo você vê. Abre o Chrome aqui embaixo, ó, na barra que tem todo mundo. Gil, você não quer achar para mim? Qual que é? Fala aí para mim o endereço. Você tem que me passar. Não, o endereço eu não tenho. O que eu tenho, se você for no Google, coloca aí, é um trabalho lindo aqui, ó. O Canto das Pedras, Maria Gandu. Tá, o Canto das Pedras. Espera um pouco, eu vou tentar achar, então. Eu vou tentar também, qualquer coisa. É um vídeo, é isso? Eu quero um vídeo, eu queria acabar com esse trabalho. E aí abrir para Dani. Achei. É esse. Tá bom, então eu vou te compartilhar, então, tá? Vamos ver se dá certo aqui agora, senão eu vou tipo apanhar também aqui, o que é normal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, compartilhar tela. Aqui, vamos lá. Ai, tomara que dê certo. Vocês estão vendo ou não? Ainda não. Não, porque a Pri tem que descompartilhar o dela. A Pri está compartilhando ainda. Pri, fecha stop share. Isso, agora veio. Bota o som, Gil. Tá, vocês estão vendo a imagem? Sim. Tá. Aumenta um pouco, aí. Irembe aheka maraneki. Agenda web ayuhu carai e abaiba. Upe haeva ekwe nyande ponti com aga oikoi shui ita. Shendikatui aheshai.
Caraípe, Havaí, Uyucanhandê, Umbumaraneki. Só mais um pouquinho, Gil. Nossa, que lindo. Vai um pouquinho para frente, Gil. Aí. Um pouquinho antes, pouquinho antes. Aí. Onde fica o rio mais próximo? Onde fica o rio mais próximo? Aonde que fica o rio mais próximo? Onde fica o rio mais próximo? Onde fica o rio mais próximo? Que isso, Gil? Lindo, Pri, lindo, muito bom. Queria finalizar com esse trabalho, né? Porque é um pouco para trazer essa discussão do campo da memória, né? Que é o que tem me interessado, né? Mais uma memória que não diz respeito ao passado, né? Diz respeito à nossa reconstrução de futuro, né? Então, queria acabar com esse trabalho, e que é um trabalho que foi feito ali para o Projetemos, né? Nessa articulação pública também, né? Que eu acho que é uma discussão, né? E aí eu finalizava, né, o meu PowerPoint, né, com aquele trabalho do Francis Alves também, quando a fé move montanhas, né? Porque exatamente trata-se de se mover montanhas, né? Mais necessárias para a gente poder pensar nessa construção de futuro. Então, agradeço aí, desculpa, me alonguei 5 minutos, porque acho que é importante ouvir o que a Dani também tem para falar, e queria agradecer a todos, espero que tenha sido aí proveitoso, que tenha atendido a expectativa aí de Gilberto Suzete. Obrigada, gente. Obrigado, Pri. Foi lindo, parabéns. Deixa eu só fazer a seguinte observação aqui. Deixa eu primeiro desligar o som aqui. Eu deixei o vídeo rolando atrás, espera um pouquinho. Mas esse fundo tá bom, tá tudo certo. Não, mas é que faz muito ruído aqui, e a gente não te escuta direito. Pronto. Obrigada, Gil. Assim, a Suzete ela vai ter que sair agora, porque ela tem que abrir uma outra mesa às 10. Beijo, mas a gente Dani, pode beijo. ficar um pouquinho mais aqui, mas Tchau, Pri. a gente tem Muito obrigada. Super Imagina, obrigada. a gente tem o Jaime Rocabado, a Lia Rossetti e o Luiz Arduino na mesa que começa agora, e a Suzete vai estar lá. Mas a gente fica aí um pouquinho com vocês, tá bom? Mais 15 minutinhos, que vai ser um prazer escutar. Foi lindo, Pri. Parabéns. Lindo, lindo. E agora é com você, Dani, por favor. Vocês Eu vou tentar fazer uma costura bem rápida, primeiro dando os parabéns para a Priscila, porque ela pegou
as questões assim de uma forma muito precisa, né, e objetiva, e abrangeu os vários assuntos que estão na pauta da contemporaneidade. Então, eu quero falar um pouco que essa atitude, né, da Priscila em pesquisar questões de memória e via os arquivos e os artistas que operam nessas 3 tendências que ela enunciou, né, para começar, eu acho que é uma atitude de resistência, né? Então, assim, o que é resistência hoje, não é? É você poder transformar, tá certo? O futuro, o presente, a partir do que você vê do passado. Existem autores franceses que dizem que quando a gente já pensa em erguer um monumento ou fazer memória, não é? É porque o que nós estamos tratando já está em fase de apagamento. Se não houvesse esse apagamento, não era necessário fazer toda essa memória. E a memória... Oi, Gilberto, quer falar alguma coisa? Não, é só eu queria dizer que o François Soulage também está conosco aqui. Bonjour, François. Bonjour, François. Vous avez les bonjours de tout le monde là. OK, bonjour. Bonjour, Daniela. Bonjour, François. Bonjour, Sois le bienvenu. François. Sois le Ça va, bienvenu. Priscilla? Bonjour. Bonjour, bonjour. Oh là là, ça nous ramène 18 ans en arrière. Ouais, ça, c'était très, très bien quand même. Allez, desculpa. Então, on poursuit. On continue. On continue. Então, essa questão da memória é uma questão de resistência, e essa resistência ela pode transformar. Então, como diziam alguns autores franceses, eu estava dizendo, que quando a gente já está em fase de apagamento, a gente tem necessidade de reconstruir a memória de alguma maneira. Dentro dos processos de colonização, o que nós temos, não é, é uma perda constante de memória por vários lados, né? Primeiro, a destruição simbólica, a destruição dos símbolos, né? Dos colonizados. Depois, a destruição de documentos. Depois, a sensação do pertencimento que vai se esvaindo, né? Na medida em que a cultura do dominador vai se sobrepondo a quem é dominado, tá certo? Então, toda essa perda, né, que a gente tem com os processos colonizatórios, enfim, é uma questão dela ser reconstruída, né? Existem artistas que vão fazer isso através do próprio corpo e da recuperação, por exemplo, da própria cultura popular, como, por exemplo, a performance drag, né, do grupo do Benjamin, da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca, né, na performance Faz Que Vai, que todos vocês podem ver no Google a qualquer momento, que vai relacionar o frevo, o funk, o vogue, daí vai sair o frevogue, o swing, o estileto, né? Então, eles atualizam essa tradição, né? A partir do carnaval, de bandas militares. Então, é uma resistência, porque retoma também a cultura de ex-escravos da capoeira, faz um remix de tudo isso e traz para a rua, e traz para a cena da arte contemporânea um grupo de artistas de um outro circuito, que já estavam marginalizados, que são recolocados em cena. Então, essas são formas de resistência. De um outro lado, a Pri citou, em algum momento, uma coisa que eu acho muito importante, que está na pauta da discussão das políticas culturais futuras, eu espero, né? Que é a questão das necropolíticas, né? Que já foram tratadas, de uma certa forma, pelo Agamben, pelo Foucault, enfim, mas, em síntese, as necropolíticas têm 3 conceitos chaves, né? Então, uma é o estado de exceção. 2 é a questão da soberania, e 3 é a questão do biopoder. E assim se decide quem deve viver e quem deve morrer. Então, essa soberania é uma das... Parou Ela deu uma congelada. Ela está com problema de rede lá. Né? Acho que ela está vindo. Oi? Ficou ruim de rede. Mas tudo bem. A minha Mas rede tudo está bem. ruim? Não, agora está tudo bem. Voltou. Está tudo bem? Tá. Então, tanto aos genocídios que são praticados, né, à beira, às margens dos rios, que são atravessados pelas migrações, né, de fugitivos, enfim, e os genocídios referentes a questões sanitárias e de saúde, etc. e tal. Então, por aí,
eu acho que é muito interessante, porque a violência do terror é aquela que é racista, assassina, suicida, né? E aquela que suspende o Estado de Direito. A Hannah Arendt, ela dizia que o horror ele não pode ser alcançado pela imaginação, porque ele está fora da vida e da morte. E já o Agamben dizia que o lugar onde a mais absoluta condição inumana já ocorreu sobre a Terra é o lugar do nazismo, né? Então, essa soberania, pensada pelo racionalismo clássico, né, ela é a autogestão do cidadão, né? Ela parte, né? Quer dizer, o racionalismo clássico diria que a soberania é a autogestão do cidadão. Eles são livres e iguais, livres de poder para assegurar seus direitos e demandas sociais. Mas não é bem assim que acontece na verdade, né? Então, o Agamben vai criticar essa visão clássica e ele substitui essa visão romantizada pela ideia de decisão sobre quem se mata ou deixa de viver, né? Então, essa destruição de populações e corpos humanos, essa instrumentalização generalizada, né? Já para o Hegel e para o Bataille, a soberania vai ser a morte, o devir do sujeito, né? E para o Hegel, o ser humano torna-se sujeito na luta e no trabalho, né? Pelos quais ele enfrenta até a morte. O Foucault já vai falar do racismo, né? A partir de uma ideia de pseudociência baseada num fenótipo, tá certo? Então, o poder ele se exerce a partir de um campo biológico do qual ele se torna controle. Isso é o racismo, é o exercício do biopoder. O racismo, o mais completo exemplo de Estado exercendo seu direito de matar nas colonizações, nas escravizações, né? Do outro, né? A eliminação, o atentado à soberania que foi exercida na primeira e na última modernidade. Então, só colocando, né, a questão do incineramento dos documentos, né, dos negros na questão brasileira, o apagamento da memória e a negação da história que nos leva ao grande abismo. É sempre assim. Então, assim, quando a gente pensa o nosso devir, a gente necessariamente se volta ao estudo da memória, que é uma forma de resistência. Então, eu quero aqui dizer, dar os parabéns para a Priscila. Eu poderia citar outros autores mais contemporâneos, como Silvio Almeida, mas eu não quero tomar mais tempo, eu quero abrir espaço para a Priscila fazer um comentário e abrir as perguntas para o público, para a plateia, né? E depois a gente vai entrando em outras questões devagar. Então, Priscila, diga. Oi, querida. Eu não sei se a gente tem muito tempo, né, Gil? Não, mas, acho assim, que só queria... acho que a gente não vai ter tempo para só fazer um comentário, assim, Dani, agradeço muito essa sua leitura tão generosa da pesquisa, né? Você sabe que essa pesquisa se iniciou ali também dentro de um diálogo muito potente com você, né? Então, acho que isso eu gostaria de deixar aqui público, né? E acho que esses autores que você traz são autores bastante importantes, né? E fundamentais aqui para o campo da pesquisa, seja para o campo do arquivo, para se pensar o contemporâneo, né? Agora, eu tenho também procurado trabalhar com autores, né, não europeus, né? Não europeus. Eu acho que essa discussão ela se torna fundamental, né, dentro de um exercício crítico nosso como teóricos da cultura, como da gente trazer o pensamento também dentro de uma visada nossa, né, entendendo aqui. Por isso essa discussão da América Latina, para mim, se torna fundamental. E uma outra questão, aí só para finalizar, que eu também acho que é importante, né, aquele quadro do Jader Esbel que a gente mostrou logo no início, né, tão potente ali na Bienal, né, ela tem um pouco essa discussão, né, com essa violência epistêmica, né, e ele vai trabalhar com essa questão através da imagem, né? Então, essa potência que essa história narrativa também de imagens, né, diz respeito a uma possível reconstrução aí do que é necessário a gente fazer, né, dessa memória que aponta para o futuro. Então, é um pouco isso que eu queria falar e agradeço muito a sua
o seu olhar, Dani. Muito obrigada. E eu acho que é isso, né, Gil? É isso, ó. Muito lindo. Eu queria agradecer a todos. Obrigado. Ó, Pri, lindíssimo, adorei. E a Daniela também arrasou. Uma excelente leitura que ela fez, né? Uma mediação super 10. Obrigado. Merci sur la joie d'être avec vous et tous les copains qui sont Beijos. avec eux. Vou dar aula e vou para outra mesa. Beijos, Dani. Obrigada. Obrigado todo mundo. Obrigado a você, gente. Beijo Tchau, Beijo tchau. para todo mundo. Obrigado. Tchau. Tchau. Nada. Tchau.